Olá, meus amigos, bom dia. Para quem é de bom dia, boa tarde, para quem é de boa tarde, apesar que ainda é bom dia. O vídeo de hoje eu vou falar, posso dizer assim, seja um depoimento ou seja um testemunho. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Olha, dia 2 de outubro, eu fui fazer a cobertura de uma corrida aqui em São Paulo. E depois que terminei de fazer, deu a largada lá, eu fui ao toalete. E quando eu cheguei lá, eu encontrei uma carteira com todos os documentos, com dinheiro, e não era pouco, não era milhões, mas era o suficiente, praticamente, posso te dizer assim, até um salário de um trabalhador normal. A partir daquele momento eu fiquei muito preocupado como era que eu ia entregar aquela carteira, a qual eu tive que demorar um pouco para encontrar algum endereço, telefone daquela dita pessoa que não tinha. Tinha de outras pessoas. E de sábado até segunda-feira eu tive que fazer contato com várias pessoas para me chegar até que eu cheguei. A filha dele num consultório que fica aqui em Osasco, e a gente se entendeu e eu marquei um horário para a gente entregar a carteira dele com todos os documentos na terça-feira. E ali, além de ter dinheiro, tinha cartão, todos os cartões de crédito e tinha cartões de vale-refeições e tinha cartões de vale-alimento e cartões de aproximação. Então, para uma pessoa desonesta, podia fazer compras, fazia um estrago na vida do senhor Oswaldo de Souza. Bom, por que eu estou dizendo isso? Ontem eu estava assistindo um programa de rádio, na Rádio Paraíso, em Sobral, na minha cidade, Tribuna e Plenária, que é de um camarada que está, um radialista que está ali por volta de uns 40 anos na radiofonia. E ontem o depoimento dele na entrada do programa, a abertura, foi falando que ele se sentia um otário. Sabe aquele dia que você se sente um otário, se sente um Zé Mané, se sente um pangaré, se sente um arigó? Isso foi palavra dele. E aí ele dizia por quê? Porque na realidade ele citou que tinha ido de manhã fazer a correria, tinha ido fazer uma transferência de dinheiro para o filho dele, para a filha dele, e tinha se encontrado com outro camarada que aqui, eu vou até citar o nome porque eu conheço também, Dr. Silvio, foi um ex-vereador em Sobral, e também é radialista, e se encontra, os dois foram conversar, foram tomar um café, e nisso ele, na hora de sair, ele esqueceu a carteira que ele tinha tirado do bolso e tinha colocado em cima da mesa. Questão de tempo, quando ele vai pagar outra duplicata lá, ele sentiu falta da carteira e que quando ele voltou no café, a carteira não estava mais. No programa dele, na abertura do programa dele, ele está ali muito triste, muito preocupado, falou que nem tinha almoçado, e ele fala da seguinte forma, que ele não fazia questão pelo dinheiro que estava dentro da carteira, e ainda prometia que as pessoas que tivessem encontrado a carteira dele, ele daria R$ 200 de gratificação. O que eu tomei conhecimento é que terminou o programa dele e hoje, dia 16, eu tomei conhecimento que ele ainda não tinha encontrado a carteira dele. Ele ontem falou da seguinte maneira, que ele ia dar até às 15 horas
para que alguém se manifestasse e entregasse a carteira dele se tivesse achado. Se não entregasse, ele ia na delegacia fazer um BO e ele já considerava, a partir daquele momento, a pessoa que tinha pegado a carteira dele, até porque no café tinha as câmeras, então não tinha como negar. Então ele já considerava roubo. Ele está certo, está certíssimo. Eu tenho meu apoio. Só que eu queria falar para esse radialista que, apesar de muitos negacionistas falar que a Terra é quadrada, a Terra pode até ser quadrada da maneira que os negacionistas acham que é. Só que tem uma coisa, ela gira. E por que eu estou falando isso? Há 38 anos atrás, jamais, eu tenho certeza que esse radialista nunca tomou conhecimento que ontem, como era dia 15, era o dia dele fazer o pagamento do programa, que o horário é dele e ele tem que pagar o horário do programa para o dono da rádio. Será que ele sabe que há 38 anos atrás, este mesmo dono da rádio para o qual ele tem o contrato, o seu horário de programa, este mesmo dono dessa rádio, que hoje não é só dono da rádio, mas dono de 10 fazendas, dono de faculdade, dono de fábrica, deputado estadual, pai e filho, este mesmo cidadão, que por enquanto eu vou chamar de cidadão, é um direito, está dentro da Constituição. Este mesmo camarada, há 38 anos atrás, ele junto com Terecha, que era um policial, com Caboquinho, outro policial, com Rodrigão, um criminoso, com Mestre Jó, e este camarada, dono dessa rádio hoje, a qual este radialista ontem perdeu os documentos, esqueceu lá em cima da mesa. Este camarada, há 38 anos atrás, este camarada pegava toda essa equipe a qual eu citei esses nomes, invadia a casa de um cidadão no bairro das Pedrinhas, levava a joia desse cidadão, levar o carro desse cidadão para a delegacia, alegando que ele seria um assaltante, que ele não tinha condições de possuir um carro, na época, que era um Passat e um Fusca, comprado honestamente, e foi provado isso, mas ele alegava que esse cidadão não podia ter aquele carro. O mais triste dessa história é que o carro, esse cidadão provou que ele tinha comprado com dinheiro honesto, com trabalho, mas o dinheiro que esse cidadão tinha no Banco Bradesco, na Praça Monsenhor Linhares, em Sobral, esse dinheiro sumiu, e quando este cidadão que compareceu à delegacia, que foi levado pelos policiais com ordem do próprio inspetor de polícia, que hoje é dono da rádio Sistema Paraíso, da faculdade do INTA, das fazendas, das fábricas, e hoje deputado estadual, que vai tomar posse com certeza agora, não sei que dia, mas tá se aproximando, que o filho é deputado federal, que também foi eleito, já pela terceira vez. Eu tenho certeza que esse radialista não sabe que foi ele que roubou o dinheiro desse cidadão do Bradesco lá em Sobral. Eu tenho certeza que ele pode ter conhecimento que hoje ele é um empresário de sucesso para todo mundo. Mas eu tenho certeza que esse mesmo deputado estadual, dono da rádio, dono das fazendas, dono da faculdade do ITA, nunca parou para dizer ele que tinha
comprado voto para eleger o filho para deputado federal pela primeira vez. Ele não falou isso não, tenho certeza. Ele não falou, com certeza, para esse radialista, que ele, junto com mais os policiais que eu citei aqui, eu vou repetir novamente: Terecha, Mestre Jó, Caboquinho e Rodrigão. Ele não falou para esse radialista, que hoje trabalha na rádio dele, que ele quis tomar o carro desse cidadão e que não conseguiu porque ele estava todo documentado, mas que o dinheiro sumiu do Bradesco. E só foi descoberto em 2020, quando ele estava apoiando, dizendo, na própria rádio dele, dando uma entrevista para outro radialista, que o Jair Bolsonaro era um homem mandado por Deus que tinha vindo para salvar a nação. E foi a partir daquele momento que alguém começou a descobrir, e hoje eu, José Valdir Vidal, não tenho dúvida, e estou afirmando que o Oscar Rodrigues, mesmo com todo esse patrimônio que ele tem hoje, mas para mim, eu afirmo, e eu sou da época do Juruna, deixar bem claro, ladrão é ladrão, e o Oscar é um ladrão. Pode ser deputado, pode ser o que for, é ladrão. E aqui fica um desafio, para ele correr atrás dos direitos dele, que eu quero provar, tanto ele como o filho. E aí, a história do filho depois, se eles tiver coragem de abrir um processo, abra um processo, que eu quero provar na frente de qualquer um juiz, provar que o Oscar Rodrigues é um ladrão. Não interessa se ele é dono de rádio ou dono de faculdade, mas que para mim é um ladrão, e provo que ele me roubou. É triste a este colega de profissão que defende, e eu conheço, defende o seu programa, o seu trabalho com honestidade. Não estou puxando o saco dele, eu sei o quanto ele é honesto. Eu acompanhei ele esses 40 anos de profissão, que ele, e como outros, sei que ele é honesto. Mas com certeza ele não sabe disso. Então isso é minha indignação aqui a respeito de alguém ter encontrado a carteira dele e não ter entregado. Mas ao mesmo tempo aqui fica este depoimento. Por quê? Porque infelizmente na minha cidade, que é Sobral, tem este tipo de pessoas malignas, pessoas do mal, pessoas corruptas, que se escondem, mas não se escondem pro resto da vida. É isso.